Aí continuando aqui. Aí fração geradora, né? Aí vem, continuando aqui para você entender, a fração geradora, que também pode ser chamada de fração geratriz. Agora, geralmente nós chamamos de fração geratriz quando nós estamos trabalhando as dízimas periódicas, que nós iremos ver mais na frente. Então, e geralmente não se utiliza esse termo fração geratriz para número decimal exato, tá certo? Então a gente utiliza o termo fração geradora, que termina mesmo sendo a fração geratriz. É a fração que gerou o número decimal. Então o que é que acontece? Nós já temos essa observação. O número decimal, ele vem de uma fração, tá certo? Agora, todos vêm de uma fração? Não, tenha calma. Nós temos a primeira informação. Números decimais, alguns deles vêm de uma fração. Aí vamos aqui. Aí o que é que nós temos aqui? Nós temos a parte inteira, né, que é o 6, que é o número que vem antes da vírgula, e a parte inteira é o número racional inteiro. Então o que é que eu estou querendo dizer? Que a parte inteira é um racional, ou seja, é um número racional. Mas o número racional o quê? Inteiro. E quem são os números inteiros? Quando nós estudamos esses números inteiros no 6º ano, que hoje é o 7º ano, nós aprendemos que os números inteiros são os números naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, certo? Unido com os números negativos, que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Então aí são os números inteiros. Então essa parte inteira sempre é um número inteiro. Na realidade o nome parte inteira está associada ao número inteiro. Aí essa parte inteira pode ser 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim vai. Tá bom? Pronto. Então, continuando. Aí a parte inteira é o número racional inteiro. Aí vamos aqui. Parte decimal. E a parte decimal é a parte que vem depois da vírgula. A parte decimal é um número racional não inteiro. Então, porque geralmente a parte decimal vai ser 0, 0, tá certo? 0, então 0,25, 0,2, 0,3, 0,4, dependendo do número que está escrito. Nesse caso aqui, 6,25, ou seja, 6,25, no caso a parte decimal, se você desassociar, é 0,25. E a parte decimal é um número racional não inteiro. Nós sabemos que 0,25 não é um número natural, também não é um número inteiro. Tá certo? É um racional, mas não é inteiro. Tá bom? E por que dizer não é natural? Porque todo natural já é inteiro. Tá certo? E no desenrolar do curso, nós vamos ver que esse número, na realidade, já é uma fração. Tá certo? Então vamos continuar. Aí o que nós concluímos com isso? Ou seja, os números decimais é outra forma de representar as frações. Tá certo? Agora vamos aqui. Aí vamos continuar. Esse é um assunto muito bom, muito importante. Cai no Enem e vamos aos exemplos. Tá certo? Ó, primeiro exemplo. Além do que foi dado aqui. Então, 5 sobre 8. Então, pronto. Isso aqui é uma fração. 5 sobre 8, ou seja, 5 oitavos. Se eu dividir 5 por 8, eu vou encontrar 0,625. Ou seja, 0,625 é o número decimal. Tá certo? O que é que diz? O número decimal é aqueles que usam vírgula. E ele está dividido em duas partes. A parte antes da vírgula, que é a parte inteira, e depois da vírgula, que é a parte decimal chamada. Tá certo? Então, 5 sobre 8 é o número decimal. Agora vamos lá. Aliás, 0,625. E 5 sobre 8 é o número fracionário. Então, vamos lá. 7 sobre 3. Quando você divide 7 sobre 3, vai dar 2,33333 e não tem fim, não. Se você continuar a divisão, você nunca termina. Tá certo? Então, conclusão. 7 sobre 3 dá como resultado, ou seja, dá um quociente 2,3333, não tem fim, é o que nós chamamos de dízima periódica. Então, ou seja, é um número, 2,3333 é uma dízima periódica e é um número decimal. Tá certo? De onde veio? De 7 sobre 3. 7 sobre 3 é a fração geradora e 2,3333 é o resultado, que é o número decimal. Tá certo? Aí continuando. Raiz quadrada de 2.
Se você calcular a raiz quadrada de 2, dá 1,4142135 Então, por exemplo, se você pegar uma calculadora, o tamanho do divisor da calculadora vai encher de número. Se você pegar uma calculadora maior, aí vai aumentar os números e assim vai. Então, o que é que significa dizer? Que 1,41421356, que foi a raiz quadrada aproximada de 2, é o número decimal. Agora, esses três números decimal, existe uma diferença, e nós vamos saber agora, para você nunca mais esquecer. Então, vamos lá. 5 sobre oitavo, que dá 0,625, representa o número racional. Ou seja, a fração, ele é um número racional. E ele gera um número racional, que é o decimal. Então, conclusão, 5 oitavos é um número racional e o que ele gerou é um número racional. Tá certo? Aí, continuando. 7 sobre 3 gerou 2,33. 2,33, a reticência, falando que é infinito, representa o número racional. Qual é a conclusão que nós chegamos? 7 sobre 3 é uma fração, é um número racional. 2,33 com a reticência é uma dízima periódica e é um número decimal que também é racional. Então, qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Que nós temos dois tipos de, tá certo? Aliás, três tipos de racionais. A fração, que gera um decimal exato, aliás. A segunda fração, que gera um decimal não exato. Então, nós temos fração, que é racional, gera um decimal exato, que é racional. Uma fração, que é racional, que gera um decimal não exato, que é racional. Em outras palavras, todas as frações que existem são números racionais. Todos os decimais exatos são números racionais. Todos os decimais não exatos, que sejam classificados como dízimas periódicas, são racionais. Agora, por último, vamos para o raiz de 2. Aí vamos aqui. O raiz de 2 representa o número irracional. Aí vamos aqui, olha. Veja que 1,41421356 e reticência veio de uma raiz. Ou seja, quando eu calculei a raiz, não encontrei uma raiz exata. Então, veja que esse número não veio de uma fração. Então, aí já foge da questão do racional. Então, qual é a raiz quadrada de 2? Raiz quadrada de 2 não é uma fração. Tá certo? É um radical. Tem raiz exata? Não. Então, a raiz exata de 2 não existe. Existe uma raiz que não é exata. E deu uma dízima. E se você prestar atenção, é uma dízima não periódica. Pode olhar que fica 1,41421356, não repete. Não há repetição dos períodos, é diferente de 2,333333333 que vai repetindo. Agora se ficou 1,41, 41, 41, aí tudo bem, mas não é. Então o que é que significa dizer? Que qualquer número, tá certo? Quando você for calcular a raiz de um número, se aquele número não tiver raiz exata, tá certo? Então, não é o número que é racional, é o contexto todo. Ou seja, raiz de 2 não tem raiz exata. Então, raiz de 2 é um número irracional. Então, outro exemplo aqui. Por exemplo, se eu fosse calcular a raiz quadrada de 3. Por exemplo, raiz de 3. Tem raiz exata? Tem não. Então, raiz de 3 é um número irracional. Se eu for calcular a raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2 tem exata? Tem não. Então, raiz cúbica de 2 é um número irracional. Então, o que é um número irracional? É qualquer número que quando você vai calcular a raiz dele, juntando ele com o radical, lembre disso, não é só ele não. Porque se você for considerar só o 2 é um número racional, é um número inteiro e é um número natural. Então, eu vou considerar toda a raiz junto com o radicando. Então, vou calcular a raiz cúbica. Não encontro uma raiz exata, encontro uma raiz que não é exata. Então, esse número todinho aqui é irracional. Raiz de 3 é irracional. Então, conclusão. Qual é a conclusão que a gente chega?
qualquer número, certo? Decimal que seja racional pode ser escrito em forma de fração. Qualquer decimal que não é racional não pode ser escrito em forma de fração. Então, por exemplo, 1,4142, que é a raiz aproximada de 2, não dá para escrever em forma de fração. Você morre doido, não escreve. Então, é um número irracional. Então, a dica é essa. Então, você veja, olhe lá o número. Então, por exemplo, raiz quadrada de 5. Pronto. 5 tem raiz exata? Tem não. Tem inexata, ou seja, não é exata. Então, a raiz de 5 é um número irracional. Pronto. Acabou-se. Legal? O resto é inteiro, natural e racional. Agora lembre que os números racionais, certo? Abarca os naturais e os inteiros. Legal? Vou repetir novamente. Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles são racionais. Quem são os inteiros? Os naturais com os negativos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinita. E menos 1, menos 2, menos 3. Eles são inteiros e são racionais. E por último, os irracionais. Aí quando eu uno os irracionais com os racionais, aí eu passo a ter os números reais. Aí conclusão, aí 0 é real, 1 é real, raiz de 2 é real, as dízimas periódicas são números reais, qualquer número racional, irracional é um número real, tá bom? E quando eu falo dos racionais, eu já estou incluindo, lembre disso, os inteiros e os naturais. Tá certo? Agora vamos para frente. Então não esqueça dos irracionais. São os números que envolvem as raízes que não são exatas, tá bom? F.